1 João, capítulo 5. Uma rápida meditação, essa noite fria. 17 é melhor que 17. 17? Agora? 17? Então, vai cair mais. Vai cair mais. Você não viu no Google, não, né? Esse termômetro do Google não é um termômetro meio lá, meio cá, mas a sensação é de menos. A gente está acostumado a ser esse friozinho, e eu, vou dizer sincero, de coração, não esperava essa friaca aí, eu vou esperar. Vai ser bom para dormir, né? É bom que economiza água. Toma banho, né? Não toma banho. Economiza água. E se toma aquele banho assim, né? É igual nisso, só pro samurai, filho. Sobra sabonete, não é verdade? Poxa, shampoo, Tudo economiza, né? Fica mais barato o banho nessa época assim. Peraí que tá saindo da filmagem aqui que você não toma banho. Isso, no banho lá. sem banho. Então vamos lá? 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente vai meditar. A fé no Filho de Deus seria o título. Certo? A fé no Filho de Deus. O pastor tem falado muito sobre essa questão da verdadeira vida com Deus, do propósito de Deus em nossas vidas, do comprometimento que você precisa ter com Deus. É uma coisa individual, e é uma coisa que não passa pela igreja, não passa pelo pastor, mas também faz parte, isso tudo faz parte, a igreja e o pastor também faz parte desse processo. Interessante é que como há pessoas que têm vivido o Evangelho, que têm tentado se comprometer com o Evangelho, mas não estão no Evangelho. Não estão nas boas novas. Então é necessário que a gente tenha a verdadeira fé para a gente não se confundir. Fé não é uma coisa que nasce dentro da gente. A gente precisa entender isso. A nossa fé, ela não nasce dentro da gente. E existe por aí uma doutrina que prega isso. Que você precisa despertar a fé dentro de você. Não, a fé, essa fé da qual eu estou falando, é uma fé despertada por Deus. Deus é que vem até a gente e nos provoca e nos coloca diante dele para que a gente possa ter uma atitude de fé. Ela não nasce por nossa própria vontade, porque a gente quer. E a gente precisa entender isso e perceber isso. De que forma você tem enxergado a Deus? De que forma você tem enxergado a Cristo? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando a gente lida com uma pessoa, e Deus é uma pessoa, a gente precisa ser verdadeiro com essa pessoa e conhecer essa pessoa verdadeiramente. Então, se a gente não conhecer bem essa pessoa, a gente não vai ter uma relação correta com essa pessoa, verdadeira. Da mesma forma, quando a gente se relaciona e a gente fica escondendo algumas coisas dentro do nosso relacionamento, seja com filho, com cônjuge, seja lá quem for. A pessoa conhece a gente verdadeiramente? Não. Porque a gente está sempre o quê? Escondendo. A gente está sempre escondendo alguma coisa. Ah, pastor, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Sim, mas ao mesmo tempo, Deus quer que você, depois que o descobriu, depois que entendeu, depois que você já sabe, que você tem a noção correta, que você se abra com ele e se relacione com ele. Só não entende isso. Não entende. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele precisa saber, porque ele é Deus. Não tem jeito. Ele é onisciente. Mas é necessário a gente entender que a gente precisa se abrir
para o Senhor, verdadeiramente. O interessante é que quanto mais a gente se abre para Deus, mais a gente conhece a Deus e conhece a quem? A nós mesmos. A nós mesmos. Vamos ler o texto? Pegar aqui meu óculos que quebrou ontem, né? Não tem jeito, vai ter que ser eu mesmo, para poder consertar. Diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. A frase é uma frase que a gente lê e não presta atenção na profundidade disso tudo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? Salvador. O que é o Cristo? Essa aqui é a grande questão. Essa palavra aqui, ela é muito importante. Eu, de vez em quando, falo aqui, vou falar de novo, que naquela época, né, de Jesus Cristo, né, eles estavam esperando justamente o Cristo, e os judeus ainda estão esperando o Cristo. O Cristo o quê? O Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido, escolhido de Deus, o Filho de Deus. O Cristo é esse. Só que aqui eles estão falando de Jesus de Nazaré, e aqui eles estão falando de uma promessa que foi dada desde o início. Então são duas questões aqui. Uma questão de um ser humano, que Jesus é 100% humano, e aqui a gente está falando de um Deus. Estão entendendo? Então, assim, passaram-se muitas pessoas na época, lá na Palestina, se dizendo ser o Cristo, o enviado de Deus, que viria para poder salvar a humanidade. Então, a palavra se encontra aqui. Muitos teólogos acreditam em Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo existiu, mas não acreditam que Jesus Cristo é o Cristo. Eles acreditam que Jesus, ele pode ser qualquer coisa. A gente vê o pessoal testemunha de Jeová, eles não creem que Jesus é o Cristo, o ungido, aquele que havia de vir. Então, gente, está lá na nossa vida, levando a nossa vida e tal, aí Deus vai, nos incomoda, nos chama, e a gente chega no momento que a gente atende o chamado do Senhor, espiritualmente a gente entende isso, e a gente levanta a mão, e a gente aceita a Jesus. A grande questão é que nesse momento em que você levanta a mão, dizendo que você está aceitando a Jesus, que tipo de Jesus que você está aceitando? Essa que é a grande questão. Porque na maioria das vezes, não é o Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, que tem um plano de salvação. E quando você entende isso, muda tudo. Quando você compreende isso, muda tudo. Porque você vai entender que esse Jesus, se ele não quisesse morrer na cruz, ele não morreria. Mas ele só morreu na cruz porque ele era o Cristo. Então, o Filho viria e seria sacrificado. E esse sacrifício valeria por toda a humanidade. Por isso, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, vai ser o Cristo. Então, assim, todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus? Não. Não. Nem todo que crê em Jesus é nascido de Deus. O único que é nascido de Deus, que a palavra de Deus diz que
Deus existe, que Deus é bom. Olha, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Deus é verdadeiro. Então, todo mundo tem de igreja mesmo. Mas só que não se comporta como Senhor Jesus Cristo, Cristo, e também que não aceita que esse Jesus é o Cristo e que é uma coisa, que é um plano de Deus, que é nascido de Deus. Essa ideia não é uma ideia de Jesus Cristo, não é uma ideia de ser humano, é uma ideia de Deus Pai, é um projeto de Deus Pai. Por isso que quando Jesus Cristo veio, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele falou que ele estava indo para cumprir a vontade do Pai. Então é necessário. E o texto ele vai mais fundo ainda, que diz que aquele que não crê que Jesus Cristo é uma ideia de Deus, é um plano de Deus, é uma convicção de Deus, ele não ama Deus. Se isso tudo foi gerado, se isso tudo foi planejado por Deus, ele não ama Deus. É só conversa. É só conversa. Continuando aqui a leitura, versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Está falando da verdadeira. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aí ele já entra numa outra questão. Quando a gente crê que Jesus é o Cristo, quando a gente crê que Jesus é o Cristo, o projeto de Deus para a nossa vida, para a salvação da humanidade, nós podemos nos relacionar um com o outro. Então o pessoal cria clube, cria comunidade. Tem gente que se diz cristão, mas nem igreja pertence, né? E às vezes eu puxo a orelha, dizendo assim: vem cá, a gente está aqui aguardando Jesus Cristo para ir para o céu. Jesus Cristo um dia vai voltar e ele vai o quê? Levar a sua igreja. Se você não é igreja, então tem gente que diz que não precisa de igreja, que não precisa de nada disso, mas aqui, né, no versículo 2, ele cita a questão de se amar os filhos de Deus. Quer dizer, do relacionamento da gente como irmãos. Se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, como é o quê? Amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós fomos convidados para isso, para crer em Jesus, crer que Jesus Cristo é o projeto de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo desceu por ordem de Deus para as nossas vidas, para nos salvar, para nos regenerar, para nos dar a vida eterna e para que a gente possa viver em comunhão, em amor com Deus e o quê? E uns para com os outros. Versículo 3: esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé. A nossa fé, mas que fé? A fé que foi produzida por Deus para você. E não a fé que você produziu na sua cabeça, que você produziu no seu coração. Mas a fé que Deus produziu em você através de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de citar Efésios, né? 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Eu sempre gosto de citar porque tem um montão de gente andando por aí dizendo que isso é um projeto dele mesmo, mas não é. Isso é uma coisa de Deus. É uma coisa de Deus. É uma coisa que nasce no coração de Deus. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é
o Filho de Deus. Aqui, gente, mundo, a gente pode entender que são todas as dificuldades que estão sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser, sobre a nossa alma, trabalho, casa. Então, vitória é nesse sentido. E a vitória é aquela que nos mantém firmes. Quem é que vence o mundo? A dificuldade do mundo. Aquele, o diabo. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para encerrar, o que eu mais gosto nesse texto, nesse versículo, é que aqui não está fazendo promessa de você fazer campanha de nada para você ter vitória, para você vencer. Não existe promessa. Aquele que crê em Jesus, Filho de Deus. Quem é que vence? Quem é que tem vitória? Aquele que crê, aquele que confia, aquele que entende, aquele que se entrega verdadeiramente. Amém? Então a gente, como igreja, com entendimento, a gente deve ser conduzido dessa forma. Você se relaciona com Deus, você faz a sua oração. Faz a sua oração. Faz a sua oração. Você pede um montão de coisa para Deus. Eu queria dizer para você que a coisa principal que você precisa é se relacionar, é crer, é acreditar, é se envolver. Amém? Por que Jesus Cristo não puniu alguns que duvidaram dele? Você não pode duvidar. Você tem que crer, tá, meu? Eu gosto de chamar isso de ditadura da fé. Você tem que confiar. Mas teve gente que chegou perto de Jesus Cristo, Senhor, me perdoa pela minha pouca fé. E mesmo assim foi atendido. Tem gente que chegou, Senhor, eu não consigo crer. Mas por que Jesus Cristo não puniu? Porque Jesus Cristo entendia naquela época, e entende até hoje, que essa forma de se relacionar com Deus é uma coisa promovida pelo próprio Deus. E não pela gente mesmo. Porque relação é isso. Você vai estar andando com a pessoa. Eu falei aqui com eles, né? A gente está se conhecendo, né? E assim a gente vai, eu vou conhecer os defeitos do Wilson, eu vou conhecer os meus defeitos. E assim o que acontece? A gente vai se entendendo, a gente vai. O casal também é a mesma coisa, o filho. O filho está crescendo, daqui a pouco você vai ver que o filho tem um defeito, um negócio estranho, porque você não tem aquele defeito, você vai botar ele fora. Eu queria. Entendeu? Mas é assim mesmo, e a gente vai se conduzindo assim dessa forma. A gente vai se envolvendo com Deus. Deus vai mostrando que realmente quem Ele é para a gente, o que Ele quer da gente. E a gente vai começando a entender a gente mesmo, os nossos defeitos, aonde que a gente está errando. E a gente vai diretando o seu caminho para o nosso caminho, porque Deus vai mostrando. Mas é necessário que Deus desperte isso na gente. Se tu permita que o Espírito Santo desperte isso na gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Essa semana será uma semana vitoriosa para você. Mas que vitória? A vitória que vence o mundo. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho, é o verdadeiro Filho de Deus. Quem crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, está esperando Jesus Cristo voltar. Quem crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, já entregou a vida a Ele. Quem crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, se batiza. Quem crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, se envolve na obra, entrega a sua vida a Ele, chama Ele de mestre e se conduz como servo. Esse crê que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para encerrar?
ultimamente está chovendo mais, não está? Tá. Chovendo mais. A meteorologia acertou. 50 minutos para hoje. Hã? Até quarta. É quarta-feira. Quarta-feira vamos ter bastante água. Né? Então, agradecendo a presença de todos, o Wilson. O pessoal apertou essa mão aí. Né? Deus continua te abençoando. Essa semana a gente vai dar junto aí para a gente dar uma ideia, para a gente fazer uma ideia. Tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar esse culto? Vamos? Vamos, Jesus? Peço Deus, amado Pai, no nome de Jesus.